Então, hoje vai ser uma aula de a gente detectar, né, notificar e também resolver os erros que a gente tem normalmente no N8N. Então, pessoal, começando mais uma reunião aqui nossa, a gente hoje vai falar de uma funcionalidade muito interessante, que é a notificação dos erros no N8N e também como que a gente pode resolver eles. Porque, afinal de contas, é uma coisa que atrapalha bastante, e ainda mais quando a gente não sabe resolver e fica horas perdendo tempo tentando resolver. Por que resolver os erros rapidamente é essencial? A gente tem aí que a maioria das empresas demora mais de 4 horas para responder a falhas críticas, né? Se a gente tem um cliente, o cliente ele tem o fluxo dele interrompido, dependendo do fluxo, vai ser bem prejudicial a ele. Então, se ficar 4 horas com esse fluxo parado, ele vai ter reclamações, ele vai interromper o faturamento. Então, é uma coisa muito importante. A gente tem um custo da inatividade, né? Que isso aí está num documento da IBM, e o impacto na experiência do cliente e o resultado do negócio. E é por isso que resolver com rapidez e inteligência é fundamental. O que é o erro trigger no N8N? É um nó que captura erros em tempo real nos fluxos. Ele permite iniciar os fluxos de notificação e correção. Então, o error trigger ele é um nó que captura os erros em tempo real nos fluxos, ele permite iniciar fluxos de notificação e correção, e ele é essencial para manter a rastreabilidade e confiabilidade. A gente vai ver também como montar uma base de conhecimento no Supabase. Novamente, a gente já falou algumas vezes, mas eu reparo que ainda tem pessoas com dúvida nesse ponto. E nós vamos fazer uma base vetorial em cima dos conteúdos do site do N8N, ou seja, em cima da documentação do N8N, onde a gente vai poder fazer um agente especializado em resolver problemas no N8N. Nós vamos ver também como fazer uma raspagem da documentação oficial do N8N, que vai servir também para fazer raspagens em qualquer site e montar uma base de conhecimento, extração estruturada dos artigos e soluções, e como a gente pode atualizar constantemente essa base de conhecimento. Depois, nós vamos ver a integração da Apify com o Supabase. Vamos ver como é que a Apify coleta e formata os dados, como é que o Supabase recebe esses dados e como é que a IA consulta esses dados. Depois, vem o alerta por WhatsApp. Primeiro alerta que a gente vai ver. Pode ser o único alerta ou pode ter outros alertas também. Por isso que, além do WhatsApp, eu coloquei outras opções de alerta aqui. Pode ser um alerta para um contato específico ou para um grupo de contatos. De repente, fazer um contato você e seu cliente e ser alertado quando houver algum tipo de erro. E a gente vai configurar essa mensagem com link, sugestão de solução e mensagem de erro. Vocês vão aprender como configurar essa mensagem. Também nós vamos ver uma forma de descobrir o ID do grupo de WhatsApp para poder enviar essa notificação via Evolution API. E, por fim, quase por fim, é o agente de IA que vai buscar nessa base de conhecimento da Apify e vai trazer os dados da base de conhecimento que foi montada em cima da documentação oficial do Enuit. E no final, a gente vai abrir para perguntas e respostas e algum ponto que alguém queira ver na prática. Tá? Vamos criar um fluxo do zero. Aqui, ó, como é que a gente vai começar esse fluxo? A gente vai começar esse fluxo do Node. Tem um Node aqui que é o Error Trigger. Eu acho difícil alguém já ter usado esse workflow, esse trigger aqui. Mas ele é um trigger legal. Ele é um trigger que ele recebe todos os erros que acontecem no N8N. Então, quando eu vier aqui no N8N e tiver aqui um fluxo, por exemplo, vou pegar um fluxo aqui qualquer. Vou pegar esse fluxo aqui, vou pegar esse fluxo aqui, tá? E aí, quando eu coloco esse error trigger, vou fechar aqui. E aí vamos trabalhar em cima desse aqui que eu acho que facilita. Esse error trigger ele não tem opção nenhuma, ele só recebe algumas informações sobre o erro, tá? E aqui, no meu fluxo, eu venho aqui nas configurações e vai passar a aparecer aqui um error workflow. E aí eu tenho que selecionar esse workflow que eu acabei de criar, que é o log de erros, tá? Então aqui está selecionado, vou salvar. E aqui ele tem esse fluxo aqui, vou só desconectar isso aqui para a gente ver.
Vou aqui em execuções, tá? Aí aqui eu vou pegar aqui e vou desconectar esse node aqui da OpenAI. Tem uma informação pinada aqui, então eu vou clicar em teste. Ó, ele deu um erro aqui. Aqui, provavelmente, ele pode não funcionar quando é teste. Então vamos aqui para esse fluxo aqui. Aqui, ó. Vamos para esse fluxo. Aqui, ok? Agora, vamos desconectar aqui no mesmo fluxo, mas agora eu vou mandar do meu WhatsApp, tá? Só para a gente tentar entender. Ó, olá. Vamos lá, ele tá aqui recebendo, tá executando, ele vai dar um erro. Deu, acho que deu um erro aqui. Vamos ver se ele chegou aqui. Olá, vamos ver aqui. Ele chegou aqui. Ele tem que dar o erro aqui. Deu erro. Ué, pô, agora foi. Bom, aqui a gente já entende que ele não pode ter um fluxo de teste, não vale para gerar erro. Para esse error trigger, ok? Não pode. Então, beleza. Chegamos aqui. Temos que usar um fluxo em produção. E aí esse fluxo aqui, ele apresentou esse erro aqui. Quando chega esse erro aqui, no error trigger, ele chega assim. Ele chega o ID da execução, a URL, ele chega a mensagem do sistema, o ID, o node que apresentou o erro, né? A mensagem de erro, aquele detalhamento do erro, o ID do workflow e o nome do workflow. Aí, em função disso, a gente cria aqui um node set. E esse node set, deixa eu só pinar aqui, porque aí vai ficar mais fácil. Que aí a gente vê no editor mesmo. Vou pegar, vou selecionar tudo aqui, vou colar. Então, ele vai para o set. Como é que ele vai para o set? Ele vai para o set. Eu separei ID, URL, data, agente, nome, message, stack, node, message, evo URL, instância, group JIDs e remote JIDs. A gente vai chegar lá na notificação do grupo, tá? E aí, uma vez que a gente separe todas as informações aqui no Edit Fields, a gente vai fazer uma notificação para a Evolution API. E eu quero notificar um determinado número. De repente pode ser o meu número, pode ser um número de outra pessoa. Eu coloquei aqui uma notificação para o meu número, tá? Então, quando chegar e der algum problema nesse fluxo, ele vai enviar para o meu número de WhatsApp, ele vai enviar para o grupo de WhatsApp que eu estou fazendo parte e que eu cadastrei para receber essa informação, ele vai enviar para o Slack e ele vai enviar para um agente de IA. Ele tem toda a base de conhecimento da documentação do site do N8N, que vai gerar uma resposta para esse problema e vai gravar na planilha. E aqui, ó, a gente vai gerar a base de conhecimento em cima de uma raspagem que a gente fez e vai mostrar como é que se faz usando a Apify. A gente estava aqui, né? Então, todo mundo sabe que para pegar o telefone da pessoa, a gente usa o telefone, né? @s.whatsapp.net. Não tem mistério, essa é uma informação tranquila da gente pegar. Todo webhook que a Evolution API envia, ela tem esse remote JIT, ok? Então, não tem muito problema na hora da gente escolher um número que a gente vai enviar a notificação. Agora, o grupo sim, porque a gente não recebe esse ID do grupo. Mas então como é que a gente faz para buscar o ID do grupo? A gente usa um endpoint da Evolution API, que é esse aqui. É a URL da sua instalação da Evolution, /group, /fetch all groups, o nome da instância, ponto de interrogação, get participantes igual a false, tá? Então, com isso aqui, não tem mais nenhuma configuração. Com isso aqui, a gente consegue buscar os grupos.
eu vou tirar esse aqui e vou rodar esse aqui. Eu vou rodar isso aqui. Na verdade, primeiro a gente tem que criar o grupo, né? Vamos criar aqui o grupo. Vocês estão vendo aqui essa tela? Vamos criar aqui, ó. Novo grupo. Log de erro N8N. Ah, eu vou mandar aqui vou mandar pro Davi. Eita. Novo grupo. Deixa eu botar aqui, deixa eu abrir de novo. Vou criar aqui um novo grupo, vou botar novo grupo, eu vou chamar o Davi. O Davi, tá? Tem que ter 2 no grupo, pelo menos. E vou botar aqui log de erros N8N, tá? Criei esse grupo. O grupo tá aqui. Log de erros N8N. Sou eu e o Davi. Como é que eu faço para verificar o ID desse grupo? Eu venho aqui e vou buscar todos os grupos que tem na minha instância, tá? E na minha instância é essa aqui, HVidigal.jr. Instância, vocês sabem que vou só mostrar rapidamente aqui aqui, ó. É essa instância aqui, ó, essa aqui, tá? Então, vou buscar os grupos e ele vai me retornar os grupos. Tá buscando os grupos todos que eu tenho nessa instância. Daqui a pouco vai voltar com as informações de todos os grupos. O meu demora um pouquinho, porque tem mais de 200 grupos. Tem grupo que a gente vai arquivando, que não apaga e fica lá lotando o WhatsApp. Ó, 291 grupos. Ok, 291 grupos paginado por 10, de 10 em 10. É complicado, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos copiar isso aqui. Vamos copiar, vamos colar no documentos do Google. Ó, vamos colar aqui. Demora até para colar, de tão pesado que é. E vamos botar aqui um find, né? Vamos botar erros. Ó, N8N log de erros. Então eu sei que esse ID aqui é o ID do meu grupo. Eu vou pegar, eu vou copiar. E depois eu vou vir aqui e vou colocar aqui no meu setNode, tá? Vou colocar aqui, ó, group dids. Vou pegar, vou apagar esse e vou colar esse aqui, ok? Vou salvar e o grupo ele tá já habilitado para receber notificações. Com relação ao Slack a gente tem que ir a gente tem que criar um aplicativo do Slack. Primeiro tem que ter uma conta do Slack. Tem que criar um aplicativo do Slack. Depois, a gente tem que vir aqui em OAuth e permissões desse aplicativo. E nós temos que colocar aqui essas permissões de bot, tá? Ele tem que poder ler os canais, escrever no chat, escrever no chat público e ler nos grupos, tá? Então são essas permissões que a gente vai precisar. E aí, quando a gente precisar incluir aqui o Slack, a gente coloca o node do Slack e clica aqui, né? Vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó, criar nova credencial. E aqui a gente coloca o Access Token, tá? E o token a gente pega aqui, que é o Bob Users OAuth Token. Copia aqui, cola aqui, tá? Salva. E aí a gente já vai ter a conta vinculada ao N8N. Aqui, vou abrir aqui meu Slack. Não sei se vocês costumam usar o Slack, mas depois que você começa a usar, você acha ele uma ferramenta legal. E aqui eu criei um canal, né? Eu criei um canal só para me notificar dos erros do N8N, tá? Então aqui vou clicar aqui, ó, adicionar canais, criar um novo canal em branco, avançar, público, por exemplo, nome do canal erros N8N, tá? Criar, ó, quando novas pessoas entrarem no seu Space, adiciona no canal. Vamos ignorar isso aqui. Então aqui tem esse canal aqui, erros N8N, certo? Aí, ó,
eu venho aqui e vou selecionar Messages. Eu quero que ele envie a mensagem para o canal. E o canal que eu quero é o Erros N8N. Então a gente vem aqui e, ó, Erros N8N. Apareceu aqui o canal que a gente adicionou lá. E a gente vai enviar um texto simples. Como é que é esse texto? Ele está pegando do Edit Fields, item JSON Message. Como é que a gente montou a mensagem lá? Dessa forma aqui, ó. A gente pega, vamos ver como é que tá a mensagem? Ó, Message. Tá. Então vamos ver essa aqui, ó. Na verdade, ó, olha só, agora que eu vi. Message 2, Message 1, tá? Tinha dois campos com a mesma variável. Então, beleza. Corrigimos isso aqui. Aí, vamos pegar aqui. Aqui deve dar um errinho, porque a gente trocou lá o message. Ó, message 2 e message 1, tá. Vamos ver aqui como é que é message 1? Vamos abrir aqui. Workflow com erro. Aqui eu simplesmente peguei e puxei daqui o nome do workflow. Erro no node tal, em a data. Essa data é null, format, dia, mês, ano e a hora. A mensagem de erro foi a seguinte. Eu peguei aqui, essa mensagem aqui, que tá aqui, cadê a mensagem de erro? Ó, a mensagem de erro é essa. Verifique a execução, aqui eu vou botar o URL, que é aqui, esse URL, que é para a pessoa clicar e já acessar a URL. No final das contas, essa mensagem 1 ou 2, que agora eu não lembro, ela ficou assim, ela vai ser enviada assim, dessa forma, tá? Então, aqui a gente tem essa mensagem já estruturada nesse Edit Fields. Como a gente mudou lá a mensagem, eu só vou fazer aqui uma pequena alteração, porque o que a gente vai usar lá é a mensagem 1, message 1, tá? Então aqui, vamos pegar aqui, aqui é URL, edit, message 1, tá? E aqui vamos botar a message 1. E aqui também a message 1. Aqui, tudo bem, aqui já é outra história, mas vamos lá. Vamos rodar aqui agora? Então vamos abrir aqui o WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Tá aqui o WhatsApp. Deixar ele aqui um pouquinho. Ó, vamos rodar aqui, vamos testar. Eu vou tirar esse aqui. Vou rodar aqui. Ó, então aqui, vamos ver o que aconteceu. Ó, aqui, ele enviou essa notificação pro meu grupo de WhatsApp. Aqui eu recebi, o Adav recebemos. A Davi não está entendendo nada, porque eu não avisei ele que eu ia fazer isso, mas isso aqui está chegando lá para ele e para mim. Então, chegou no grupo. Chega também uma mensagem direta para mim, tá? E chega lá no Slack, aqui no meu canal, aqui, ó. Chega da mesma forma uma mensagem. Se eu quiser saber o que aconteceu, um modelo de um subnode precisa estar conectado e habilitado. Então, ele entendeu que o erro foi esse node aqui, ele não estar conectado, tá? Tem aqui os erros, ele notifica, mas vamos fazer agora uma coisa um pouquinho mais avançada. A gente quer, além da notificação, a gente quer saber o que precisa ser feito para corrigir esse erro. E é aí que nós vamos para o N8N, para a parte de documentação do N8N, e vamos buscar lá no site do N8N, ó, N8N Docs. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, é isso aqui. Essa aqui é a base de conhecimento do N8N. Então, tudo que eu quiser saber sobre o N8N, eu venho aqui. Aqui tem começando, usando o aplicativo, conceito-chave, enterprise. Aqui tem os lançamentos. Teoricamente, o que a gente quer está aqui, tá? E aí, como é que a gente vai pegar essa informação aqui? A gente vai usar o Wapify. O Wapify, ele é uma ferramenta de raspagem. O que ele faz? Ele vai raspar, a partir da primeira página, todas as páginas desse subdomínio docs, e ele vai gerar um JSON com todas as partes desse documento, desse site. Vamos abrir o Wapify aqui? Wapify.com. Aqui, ó. Vou para o console.
O Epify, ele é bem interessante porque ele dá um crédito de $5 por mês. E dificilmente a gente vai usar esse crédito todos os meses, a não ser que seja uma raspagem como a que eu fiz hoje. Hoje eu usei essa ferramenta aqui, né? Que tem várias ferramentas aqui na Epify. Depois vocês clicam aqui View All, mas eu vou mostrar essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de raspagem de site, tá? Essa ferramenta, ela raspa os sites e extrai o texto contendo feed text content para alimentar os modelos de IA, LLM, Vector Database, exatamente o que a gente fez. A gente raspou para alimentar o nosso database. E aí, aqui nós temos aqui o run. Os runs são as execuções que nós fazemos para finalizar um determinado trabalho. Essa aqui foi a que eu fiz para gerar a base de conhecimento do N8N. Eu vim aqui, peguei essa URL, tá? Vou mostrar rapidamente como é que eu fiz, e eu dei um start, e ele pegou aqui simplesmente 1.181 páginas. Ele pegou todas as páginas, tá? Como é que eu fiz isso? Eu venho aqui, tá? Home. Eu seleciono aqui essa ferramenta. Já está aqui com o Start URL, que é o site que ele vai começar essa raspagem. É esse aqui que eu utilizei. E venho aqui e clico em Start, tá? Para raspar 1.181 páginas, gastou $4,90. Eu não gastei, não tirei dinheiro nenhum, não paguei, porque eu usei os créditos que eu tenho aqui. E todo mundo tem $5 de crédito quando se inscreve. Aí, como é que a gente vai obter essas informações do Epify? A gente vem aqui em Runs, tá? Vou pegar aqui esse run que terminou e vou clicar aqui em API, tá? E aí, eu vou usar aqui um endpoint que é esse aqui, que é Get Dataset Items. Então, eu vou pegar e vou trazer para o N8N essas informações que foram raspadas. Eu copio aqui essa URL, que já vai vir com o meu token, tá? Não sei como é que faz o token. Mas, aqui, ó, Manage Tokens, tá? Vem aqui, Create New Token. O meu já foi criado. Então, vamos voltar lá pro N8N. Aí, nós vamos ver aqui agora como é que funciona a geração da base de conhecimento. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mostrar como é que traz do Epify para o N8N. É um HTTP request, tá? Você lembra que a gente viu lá que era GET? Era GET. A URL é a URL daquele dataset que eu coloquei aqui, tá? Então, tá aqui, ó, Epify URL. É aquela URL, dataset. Aqui é o código do dataset. E aqui, escondidinho, tá a minha chave de API. E aí, o que acontece é que eu vou rodar agora isso aqui. E deixa eu ver o que houve. Connect. Ah, tá. Tem que conectar aqui a trigger. Ó, vou rodar isso aqui. Na verdade, eu não devia ter feito isso, tá? Vou explicar por quê. Aqui, ó, trouxe 1.181 itens. Os 1.181 itens que estavam lá no Epify, tá? E aí, eu preciso colocar isso no Supabase. Como é que eu faço? Eu venho aqui no Supabase, tá? Isso aqui eu já falei algumas vezes, mas eu acho que é muito importante, porque eu vejo algumas pessoas com um pouco de dúvida para gerar a base de conhecimento. Então, vamos lá no Supabase? Vamos lá no Supabase. Aqui, ó, como é que a gente vai gerar a base de conhecimento? Nós vamos clicar aqui em SQL Editor. SQL Editor, depois Quick Start, tá? Depois LangChain. E, teoricamente, para gerar a primeira base de conhecimento, já está pronto. Só que essa primeira base de conhecimento, ela é necessária para criar
uma extensão do vetor no Supabase, nessa tabela. Só que, depois que você roda a primeira execução de SQL completa, como eu já fiz, porque eu já criei aqui essa base de conhecimento, eu não preciso mais disso aqui, tá? Eu vou tirar essa parte aqui de cima, da linha 1 até a linha 3, vou apagar, e como eu estou criando uma outra base de conhecimento, eu tenho que renomear esse documents aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui para procurar, eu vou procurar todos os documents e vou botar aqui N8N, botar assim, ó, N8N vectors, tá? E aí eu vou clicar aqui, que é para dar um replace all, ó, pronto, fez um replace all. Preciso mais de alguma coisa? Não, não preciso de mais nada. Eu vou chegar agora, só clicar em run, tá? E aí aqui vai dar feito com sucesso. E aqui a nossa nova tabela tá aqui, N8N vectors, tá? E aí, como que a gente vai alimentar essa tabela do N8N? Primeiro ponto. A gente vai pegar aqui essa tabela que a gente criou, né? A gente vai limpar ela. Vamos limpar ela. Tá aqui, ó, N8N vectors. Vamos limpar ela. Por que eu estou usando aqui o Node de Postgres e não do Supabase? Porque esse Node de Postgres, ele me permite limpar a tabela e reiniciar a sequência. Então, se a tabela tem 1000 linhas, da linha 1 à linha 1000, se eu chegar e rodar esse Postgre, ele vai apagar tudo e vai começar da linha 1 até a 1000, tá? Então, por isso que a gente usa esse truncate e restart sequence. Depois que a gente apaga essas informações, eu coloco um wait, tá? Para dar tempo de processar tudo lá no Supabase. Aqui no Edit Field, aqui eu estou usando, pode usar o Pinecone também, a gente não está usando o Pinecone, eu vou tirar isso aqui para não criar confusão, tá? Aqui a gente só está usando mesmo a URL do dataset da Apify. E aí, ele vem aqui, ele vai pegar as informações do Apify, ele vai jogar num set node, aonde ele vai fazer o quê? Ele vai organizar essas informações, tá? Ele vai organizar essas informações para poder estruturar elas de uma forma que a IA ela consiga achar as informações com mais facilidade. E aí, depois disso, ele vai jogar pro... Ó, depois disso, vamos só dar uma pausada aqui, porque isso aqui é uma outra coisa também, que às vezes pode causar um certo probleminha, porque quando são muitos itens assim, e a gente vai alimentar a base de conhecimento com uma quantidade muito grande de itens, pode ser que o N8N caia. E é o que estava acontecendo com o meu N8N. E é por isso que aqui eu vou até parar, vou parar, porque eu vou usar uma outra conta do N8N, que é a conta do Adavio, que é uma máquina mais parruda, e eu coloquei lá para a gente ver como é que é feita como é que é alimentada essa base de conhecimento. Aqui, ó, delete table, eu vou só mudar aqui para a tabela que a gente criou agora, que é o N8N vectors, e aqui, da mesma forma, eu vou colocar aqui o N8N vectors. Aqui tem um detalhe muito importante, tá? Que para isso aqui funcionar bem, aqui a gente tem que copiar isso aqui e tem que botar esse match, o nome da tabela também, tá? Aí, vamos rodar o teste? Vou abrir aqui. Aqui é tudo como estava, tá? Eu vou abrir aqui o default data loader. A gente vai estar alimentando com o JSON, porque está saindo aqui do set como JSON. E aqui, esse recursive, eu botei 15.000, porque o que acontece? Eu posso até botar 20.000. 20.000. Porque aqui, ele já está partindo isso aqui em 1.881 pedacinhos. 1.181 pedacinhos. E aí ele vai pegar e ele vai mandar esses 1.181 pedacinhos para o Supabase. E o Supabase, por
por si, ele vai gerar uma vetorização, um vetor para cada entrada, tá? Vamos rodar aqui então, ó. Vamos rodando aqui. Parar aqui, vamos rodar, ó. Tá rodando, ele tá aqui no wait, tá esperando, ele já apagou essa tabela aqui. Tá, ó, agora ele tá indo lá no Appify, buscou o 1181 e agora ele está alimentando a base de conhecimento. Vamos lá ver a base de conhecimento. A base de conhecimento está vazia. O que está acontecendo aqui na base de conhecimento? Ó, está começando a ser populado aqui com as informações as informações do Appify, né? Está trazendo lá do Appify, do N8N, para o Supabase. Então ele está aqui, ó, tem 36 recordes, 36 entradas. É um pouco demorado, tá? E aqui ele fica rodando. Fica rodando. Aí, é curioso que a operação pesada é de alimentar a base de conhecimento. De ler, não é uma operação pesada. Então, de ler, eu consigo ler com o meu fluxo. Então, aqui, a gente tem aqui esse Supabase Vector Store, tá? O que esse Supabase faz? Esse Supabase aqui, na verdade, vamos fazer assim, só para explicar melhor. Esse fluxo aqui é esse aqui, tá? Que está rodando aqui. É o mesmo fluxo. Então, a gente já falou, a partir do momento que a gente fez essa operação aqui, já explicamos esse fluxo aqui. Agora, vamos voltar para cá. Aqui a gente tem um agente de IA, tá? Que vai receber uma determinada informação. Ele vai perguntar para essa base de conhecimento aqui da documentação oficial do N8N e ele vai levar para uma tabela do Google Sheets. Tá? Então, essa tabela do Google Sheets, ela vai ser populada com determinadas informações que a gente vai ver agora. O que vai acontecer aqui? Vamos só rodar aqui, ó. Vamos rodar aqui, só para, ó. Vamos ver o que vai rodar aqui. Aqui, o que eu estou mandando para a IA? Eu estou mandando essa stack, porque ela vai receber essa stack aqui e ela vai ter informações mais detalhadas para lidar com esse erro e para encontrar a solução. E depois, no prompt, eu coloquei chame a tool N8N Knowbase para obter a solução para este erro, tá? Aqui, eu nem coloquei System Message. Eu vou botar aqui agora. Você é um agente especializado em resolução de problemas e erros no N8N. Tá bom, não precisa mais do que isso. Então aqui, como é que é o nosso prompt? Nosso prompt é muito simples. Estou com esse erro no N8N. JSON stack. É isso aqui. Chame a tool N8N Knowbase para obter a solução deste erro. Pronto, acabou. Não precisa de mais nada. Aí ele vem aqui, o que ele vai fazer? Ele vai recuperar os documentos. O nome dessa tool é essa. Buscar informações sobre o N8N. Da lista, aqui vamos ter que atualizar, que a lista é outra que a gente acabou de criar agora. N8N Vectors, tá? E pronto. Salvar. Aí, a gente já viu essa operação aqui, que ele vai responder a uma dúvida. Enquanto ele está aqui alimentando a base de conhecimento, vou passar só a planilha. Como é que é essa planilha? Não está em 180. Então, 1181. Então é demorado, mas a gente não precisa esperar chegar até o final. A gente vai aqui, vou trazer aqui a planilha. Como é que funciona essa planilha? Essa é uma planilha onde eu coloquei a data, eu coloquei o nome e o ID do workflow, coloquei a URL, tá? Para ser possível clicar e já ir direto para pro erro. O node que aconteceu o erro, a mensagem de erro e a solução, tá? Aqui eu estou buscando já a solução, porque eu estou mobilizando aqui uma IA para passar a solução. Então, vamos ver aqui como é que isso aqui funciona? Vamos ver aqui, ó. Aqui ela não tem todas as informações, porque ela ainda está processando essa base de conhecimento. É por isso que eu não queria ter rodado esse node aqui, quando eu fiz essa execução, mas tudo bem, não tem problema não. Aqui vou colocar aqui essa mensagem de erro que está pinada. Foi o quê? Foi aquela mensagem de erro que gerou quando a gente desconectou o
nesse fluxo aqui, a gente desconectou a OpenAI do agente de IA, tá? Então, vamos ver aqui o que acontece quando a gente rodar esse fluxo. Vou só, é, desativar esse aqui e, ó, vou testar. Ó, tô testando, ele vai, faz a notificação, tá procurando no N8N. E aqui, o que ele faz? Ó, ele tá buscando, ó, aqui, ó. Aqui ele vem com as soluções, né? Ele vem aqui, ele dá a data, dia 2/5, 2/6. Aqui o nome e o ID do workflow. Aqui a URL, aonde aconteceu o erro. Aqui o node, o agente principal. Mensagens de erro, ele não deu. Então a gente vai entender por que ele não deu a mensagem de erro. Tá? Aqui, vamos ver aqui, ele tem que pegar daqui a mensagem, ó, aqui, ó, porque aqui a mensagem de erro foi a seguinte. Aqui não é message. Então aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, não, foi JSON execute erro message. Só que aqui é message 1, certo? O que aconteceu aqui? Que ele não trouxe. Ah, tá. Aqui é message 1. Tá? Então, aqui, esse node do Google Sheets, a gente faz um mapeamento, coloca append row, tá? E coloca aqui o nome do Google Sheets, página 1. E aqui a gente coloca as informações tiradas até aqui desse edit fields que a gente já mapeou anteriormente. Coloca aqui a data, coloca aqui as informações do workflow, tirei daqui. A URL também tirei daqui, o node, a mensagem de erro e a solução. A solução é o JSON output do agente de IA. E aí ele vem aqui com uma solução que talvez não seja assim ainda uma solução bem específica, porque ainda está carregando a parte de conhecimento. E aqui ele passa aqui um passo a passo para a resolução do problema. Tá? Então, assim, é basicamente isso. É uma coisa que é bom para vocês e é bom para o cliente também, porque mostra a proatividade de vocês na resolução dos problemas do cliente. Beleza, pessoal? Tem alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Caramba, deixa eu ver aqui. Nosso mensageiro tá com. Ele foi pro palco, esqueci. Esse fluxo vai ficar disponível, vai ficar gravado. Duarte vai ficar famoso. Tem pergunta relacionada ao suporte depois dessa aula? Aqui o Christian está perguntando: apesar de não fazer tanto sentido, posso direcionar todos os workflows para enviar os erros para o mesmo trigger? É isso mesmo. A ideia é essa, tá? A ideia é você fazer isso mesmo, para você ter um log, pelo menos você ter um log para você ter um log geral, não ser segmentado por cliente. Aí para o cliente você pode botar um switch e aí direcionar essa mensagem específica para cada cliente de acordo com o fluxo dele. Vai ficar na área de membros. No caso, você coloca o cliente no grupo que reporta os erros, né? Isso, exatamente. Exatamente, Kedson. Eu crio um grupo e coloco o cliente. E eu e o cliente, nós vamos ser avisados sempre que tiver algum erro. Fluxo disponível, sim. Tá. Duarte falou uma coisa interessante aqui, que é o FireCrawl, né? O FireCrawl, ele também é uma ferramenta de raspagem. É possível usar no próprio N8N. Nunca utilizei. Confesso que quando eu preciso fazer a raspagem, eu uso o Apify. Eu gosto do Apify. O Apify, inclusive, ele permite fazer raspagem no Instagram. Então, às vezes você quer buscar alguma informação. Eu quero saber quantos seguidores tem essa conta. Quero saber as mensagens que a pessoa recebe. Às vezes até para fazer gerenciamento mesmo de conta para cliente.
e para fazer estudo. Olha, uma vez um cliente chegou e me contratou para fazer um estudo do Instagram dele, e aí eu fiz uma raspagem no Instagram e eu peguei uma parte grande do que eu tinha recebido e eu pedi para o GPT ele classificar em tópicos. Expliquei para ele o que eu queria fazer e eu tô falando: "Ó, quero que você classifique em tópicos". Aí, vamos supor, eh, elogios, reclamações de envio, eh, reclamações de produto, atendimento ruim, vamos supor assim, que ele fez esses filtros. Aí eu apresentei para o cliente quantos quantas mensagens de cada categoria ele recebeu nos últimos X meses na conta dele. Ele que categorizou ou você que sugeriu? O Duarte está perguntando. Eu fiz uma sugestão. Olha, eu tô vendo aqui, tem esse tipo de mensagem falando do frete, tem esse outro tipo de mensagem falando de tamanho, tem esse outro tipo de mensagem falando de endereço. Eu quero que você, baseado nesse histórico de mensagens, eu quero que você continue essa classificação para mim. E aí ele fez, no final das contas, os filtros para mim. E depois eu pedi para ele pegar todo o histórico e classificar dentro de cada filtro. Então eu consegui com isso fazer um gráfico de pizza e apresentar de uma forma bem clara para cliente. Olha, tem aqui 1000 mensagens que você recebeu, 1000 mensagens. 200 mensagens são de reclamação de entrega, 500 mensagens sobre educação do atendente. O que você vai saber? Bom, eu tenho que mudar o atendente, eu tenho que treinar o atendente, eu tenho que capacitar o atendente. E é isso que esses insights eles ajudam muito na gestão da companhia, da empresa, tá? O gráfico de pizza é mais tranquilo, né? Você bota lá no Google Sheets e tá tudo certo. É, mais alguma dúvida sobre esse fluxo? Alguma, alguma ideia para melhorar ele? Se alguém quiser falar, fica à vontade aí. Olha, a aula e o fluxo vão ficar disponíveis na área de membros, tá? Valeu, Christian. Então é isso, pessoal. Não seria melhor filtrar e apagar somente o que já tem? Não seria melhor filtrar? Pera aí, eu não estou entendendo. Filtrar, filtrar o quê? A gente está falando do Instagram, do Appify ou do fluxo que a gente viu agora? Não entendi muito bem. Ah, tá. Sim, sim. É, verdade. Então, isso aqui é uma outra coisa bem interessante, muito interessante mesmo, porque eu normalmente não tenho bases de conhecimento muito grandes. Normalmente são bases de conhecimento que não dão muito problema na hora de gerar. São leves pra caramba e não tem tantas entradas assim. Então eu faço dessa forma. Agora, é, nesse caso, nesse caso, quando a gente está fazendo esse tipo de operação aqui, eu faria com esse node aqui, ó. Isso aqui. Eu fazia com esse node aqui, ó, eu faria com esse node. E na parte de cima, eu ia pegar o que tivesse no Supabase. E na parte de baixo, eu ia comparar com o que tivesse entrando. Ele iria apontar para mim só o que tivesse diferente, eu atualizaria só a diferença. Entendeu? Estou para fazer isso há muito tempo, mas é porque realmente não surgiu uma demanda ainda para isso, mas eu diria que é o certo, tá? É o Ó, mais. é o seguinte, porque, por exemplo, vou dar um exemplo de imobiliárias ou veículos tal, que seja a pessoa possa alguém possa realizar uma pesquisa
no momento que apagou e está carregando. Que nem, por exemplo, se você tem 3.000 imóveis, a pessoa for pesquisar, nesse momento, por mais que seja rápido, pelos meus cálculos, ele carrega dois imóveis por segundo, em média. Então, assim, leva alguns minutos. Então, por isso que eu perguntei isso, se não seria melhor você verificar primeiro o que tem e subir só essa diferença. Cara, com certeza. Isso aí é uma coisa, apesar de eu fazer as atualizações de base 3 da manhã, 4 da manhã, mas pelas boas práticas, o ideal é que a gente faça exatamente isso aí, é comparar e atualizar apenas o que está diferente. Eu vou até atualizar esse fluxo aqui para passar a usar esse conceito independente do tamanho da base, sabe? Porque é uma coisa que fica como hábito. E aí, uma vez que entra uma base de conhecimento grande, a gente não tem essa funcionalidade disponível. Ah, Isso. é uma outra dúvida. Sim, pode continuar. Seria um backup diferencial, um backup incremental. Não, incremental não, né? Porque incremental, teoricamente, ele pegaria o que tem e colocaria mais, né? Não sei, seria isso, ou diferencial ou incremental. Ele manteria o que tem na base, que não foi alterado, e atualizaria lá aquele incremento de informações que estão chegando como novas. Agora me tira uma outra dúvida. Com a sua experiência, que eu sei que você manja muito, é o seguinte: eu coloco os dados, eu faço a filtragem e coloco também no metadata. Eu coloco tanto no caso que eu vou dar um exemplo de um imóvel, né? Tem lá o código do imóvel, ou ID dele, né? Que é praticamente a mesma coisa. E eu coloco isso junto do metadata. Só que ao invés de puxar lá dentro, eu puxo só o metadata. Tem algum. Isso é correto ou, assim, por normas, pela sua experiência, é bom ou tem outra forma que faria que seria melhor? Você está Não sei se você entende. você tá colocando as informações vetoriais dentro do metadata? Não, eu coloco alguma só. Eu coloco que nem o código ou o ID do imóvel. Eu coloco também dentro do metadata. E eu Isso. faço a verificação para substituir. Eu puxo pelo metadata. Então, isso não é muito legal. Eu vou te explicar por quê. Porque o metadata, ele é um recurso para a gente poder utilizar a mesma base vetorial para diferentes finalidades. Eu consigo ter a mesma base do Supabase para 5, 6, 7, 8 imobiliários. Só que o que vai diferenciar é que eu vou adicionar um metadata diferente para cada uma delas. E na hora de buscar, eu vou falar para essa imobiliária X, você vai procurar apenas nas entradas que tem esse metadata. Entendeu? Então, normalmente, o metadata ele serve para agregar informações da mesma base, os imóveis da mesma imobiliária, os produtos do mesmo e-commerce. Você está entendendo? Entendi. É porque assim, eu tenho o costume de fazer no caso, um Supabase, pode falar, né? Um banco para cada negócio. Eu não faço, tipo, como se fosse um SaaS. Tipo, vários podem acessar o mesmo, entendeu? Pois é, mas é justamente esse o ponto. Eu também faço da forma que você faz. Só que, quando você for fazer um SaaS, você vai ver que não vai ser possível fazer dessa forma, ou vai ser possível, mas não é a melhor forma de se fazer, entendeu? Muito obrigado. De nada. Então é diferencial mesmo, né? Que é a diferença do integral mais o full. Acho que é isso, né? Na prática, o que precisarei adaptar esse fluxo para raspar e analisar o Instagram? Me passa uma conta aí do Instagram, para a gente ver junto. Qualquer uma. Aí a gente faz aqui. Tá, vou pegar do Edu. Instagram.com/. É, vou pesquisar. Tá, beleza. Então ó, aqui, ó. A URL dele, peguei aqui. E agora eu vou pegar aqui e vou abrir o. Eu fechei até o que eu não devia. Deixa eu ver. Appify.com, tá? Aí, ó, o que que eu vou fazer agora? Eu tenho 10 centavos só. Tenho 10 centavos só? Então o que que eu vou fazer aqui?
Ó, eu usei R$4,90 para fazer essa raspagem e eu tenho $5. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar com uma outra conta. Provavelmente, ó, vou entrar com uma outra conta, tá? Vou entrar com essa conta aqui. Pronto, já ganhei mais $5 aqui para usar, tá? Ó, $5. O que eu quero agora? Olha só, aqui eu tenho um raspador de TikTok, tem um raspador de LinkedIn, de site, Twitter, Google Maps, Instagram. Do Instagram tem alguns, tá? Do Instagram tem alguns. E aí, vamos procurar aqui o que tem do Instagram? Ó, Instagram tem esse scraper aqui, tem esse post scraper, tem esse aqui, scraper de comentário, de perfil e de hashtag. Vou mostrar todos. Tá, o Instagram API. Aqui ele. Vamos ver esse aqui, ó. Ele raspa e baixa os posts, profiles, plays, hashtags, fotos, sem login. Tá, então vamos tentar esse aqui. Ó, vou pegar aqui. Vou só pegar aqui uma conta do Instagram. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui essa conta aqui. É da Porta dos Fundos, tá? Aí eu. A única coisa que eu preciso é clicar aqui no Save Start, tá? Eu vou clicar em Save Start. E aí ele já vai começar a trabalhar. Ele demora um pouquinho para começar. Ele vai trazer aqui quantas páginas ele vai buscar. Aqui provavelmente, não sei se foi uma boa escolha minha, porque a gente está falando de uma conta bem grande, né? Então eu não sei se ele vai demorar, mas o lance aqui é a gente colocar apenas a URL. Se colocar apenas a URL, ele já traz. Ó, aqui ele já está trazendo, já gastou aqui 0,05. Ó, aqui ele tá running. Vamos ver aqui, daqui a pouco, ó, aqui já começou a mostrar os resultados, tá? Aqui ele vai gerando, ele vai trazendo, 14, daqui a pouco, ó, vai até 22 e vai trazendo tudo. Ele traz aqui o primeiro comentário, as dimensões os coautores, os filhos, hashtags, primeiro comentário, a URL a URL, né, E aí aqui ele vai embora. Ele vai raspando tudo. Aqui já tem 23. Entendeu? E se deixar, ele vai até acabar os créditos. Vou pausar aqui, tá? Então, aí ele pausou aqui. Se eu quiser usar essas informações aqui, eu venho aqui, clico em API e boto Get Datasets. Aqui, ó, esse aqui. E aí, se eu quiser colocar uma rotina para ele fazer essa raspagem, eu também posso. Tá? Eu posso vir aqui e, na hora de configurar, eu configuro aqui as opções, né? O que eu estou rodando, as opções de URL. E aí aqui eu posso botar, ó, quero que ele faça toda semana. Aí toda semana ele vai rodar esse run e você vai ter essas informações sempre atualizadas. Fechou? De nada. É interessante sim, para quem é do marketing. Valeu, Gabriel. Vamos ver aqui. A Gabriel falou, no caso, direcionar um banco de dados para cliente diferente e não um banco por cliente. Na verdade, você tem uma conta do Supabase, né? E nessa conta do Supabase você pode botar 300 clientes com bancos distintos, porque cada cliente ele vai ter uma tabela. O problema aí é quando você quiser usar autenticação.
cada projeto dá direito a uma autenticação. E aí você não vai poder usar esse projeto para mais de um cliente. O que é autenticação? É o cliente ele fazer login. Os clientes dos clientes fazerem login no sistema do seu cliente. E aí, quando eles fazem login, aí você atualiza a tabela Profiles, você atualiza outras tabelas vinculadas, você faz toda essa estrutura. Inclusive, essa parte de estruturação do banco de dados, eu acho que é uma parte indispensável e fundamental para a pessoa entender bem, porque é onde começa qualquer projeto. Tem que entender como é que vai utilizar os bancos e como é que os bancos eles vão se relacionar. Porque isso é uma coisa muito interessante. Se não tem isso, acaba que o seu N8N chama 5 vezes mais os nodes do Supabase do que é o necessário. Porque vai ter que chamar um node X para poder pegar aquele ID, depois vai ter que pegar aquele e-mail, depois vai ter que pegar chamar o node tal para ver qual é o ID daquele e-mail, e depois vai ter que... não é legal, tá? Fica a dica aí. Pessoal, qualquer coisa a gente fala lá no grupo, tá? Fechou então, bom final de semana e vamos falando por lá. Abraço!